Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes. Dessa feita, nós vamos estudar hoje o capítulo de número 13. Livro de Juízes, capítulo de número 13. Nós iniciamos hoje a história do último juiz de Israel, a história de Sansão. Nos diz assim a palavra do Senhor: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo, porém não estava com ela o seu marido, Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo noticiou a seu marido e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu o que falaste a esta mulher? Ela respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da vindeira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-nos deter-te e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se preparares holocaustos ao Senhor, oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, e vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Mané-Dan, entre Zorá
e Estaol. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que belíssima história, Senhor. Como é bom, meu Deus, ver a forma maravilhosa como o Senhor intervém. Como é bom ver, Senhor, como o Senhor é bondoso e misericordioso, até mesmo diante de nossa maldade. E, Senhor, quando temos a Tua palavra agora aberta diante de nós, nós te pedimos graça para que o Senhor nos abra o entendimento e possamos contemplar exatamente essas qualidades do Senhor. Para que possamos ver um Deus bondoso, misericordioso e que se relaciona conosco. Nos ajuda, Senhor, a enxergarmos a Sua graça quando tudo ao nosso redor está se desmanchando. Dá-nos ao Senhor a força necessária para enfrentarmos tudo isso, sabendo que o Senhor está atento a tudo que acontece conosco. Tem misericórdia de nós e fala conosco nessa manhã. É no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos. Amém. Querido, o livro dos Juízes é um livro interessantíssimo, principalmente pelo fato de mostrar como o Senhor intervém na história de Israel de forma poderosa. É interessante porque o livro vai nos trazer uma sequência grande de juízes. Entre esses juízes, nós temos homens que não têm nenhuma expressão, que mal são conhecidos, homens cuja história se resume a um único versículo, como, por exemplo, Sangar, homens cuja história é bem reduzida. Nós vimos 3 nomes como esse na semana passada, o Ibzan, Elon e Abdon. Eles não são os únicos. Nós temos antes dele, no capítulo 10, Tola, Jair, nomes pouco conhecidos. Outros nomes são muito conhecidos. O caso de Gideão, os irmãos já ouviram muita história, e aí a história também é contada, bem longa. O último juiz de Israel talvez seja o mais conhecido de todos eles. Sem dúvida, Sansão é o nome mais proeminente nesse livro. São gastos 3 capítulos para contar a história dele. É o único cuja história começa antes do seu nascimento com detalhes. Nós tivemos outros que falou-se um pouco sobre a história dele, mas só de onde ele veio. Mas aqui não, aqui você tem uma história totalmente diferenciada. Mas, infelizmente, nós temos uma sequência ruim no livro de Juízes. Primeiro, é uma estrutura de repetição de eventos. O que acontecia? O povo pecava contra o Senhor, e aqui o pecado é sempre a idolatria. O povo abandonava o Senhor para seguir outros deuses. Eles foram piorando à medida que a história vai aumentando, vai sendo contada. Eles começam adorando um ou outro deus de Canaã, mas quando termina, nós já vimos eles adorando deuses de várias nações vizinhas. A sequência seguinte é o Senhor cumprindo a aliança, porque ele tinha explicado lá na Torá que quando o povo pecasse, ele iria ser fiel à aliança, iria mandar nações estrangeiras para punir Israel, e Deus faz isso. O povo clamando por misericórdia, Deus levantando um juiz e libertando o povo. Mas, ao mesmo tempo que essa sequência vai rodando, ela vai se agravando, como eu falei. A idolatria vai piorando, eles vão se tornando cada vez mais idólatras. Segundo, o período, o tempo de juízo de Deus vai aumentando. Então, aos poucos, o tempo que se fica sob julgo de uma outra nação fica maior. Terceiro, o tempo do juiz também vai diminuindo. Então, nós vamos ver que alguns primeiros juízes tinham juizados longos, agora não mais. Jefté, por exemplo, capítulo 12, versículo 7, julgou 7 anos. Você vai ter os 3 próximos, que é Ibzan, Elon e Abdon. 7 anos para Ibzan, 10 anos para Elon, mais 8 anos para Abdon. Então, reduziu-se bastante o tempo de livramento da parte do Senhor. E o texto agora começa no capítulo 13, mostrando que, de novo, o Senhor se levantou contra Israel, mas agora a história muda um bocado.
Muda porque, primeiro, a impiedade aumentou numa proporção muito maior, aumentou a tal ponto que nós vamos ver que o povo nem clama mais a Deus por livramento. Aumentou porque, de alguma forma, o povo se acostuma com o que estava acontecendo e não procura mais o livramento do Senhor. E, por último, o último juiz de Israel, ele é o pior de todos no que diz respeito à sua vida. Porque o primeiro juiz, lá no início, era um homem perfeito, da tribo de Judá, um homem que não é descrito nenhuma falha, nenhum pecado na vida dele, ele fez o trabalho dele de forma correta, livrou a Israel. Esse que vai surgir agora, ele não livra Israel, ele não é aquele que resolve o problema, ele não tem um exército, ele não age de forma nacional, não tem uma vida íntegra, pelo contrário, nós vamos ver no capítulo 14 em diante, que a vida de Sansão era uma bagunça, e no final das contas, não resolve o problema. Então, nós vamos ver um homem que só tem defeitos no capítulo 14, um homem cujos pecados são gravíssimos, e que provavelmente eu e você nunca nos submeteríamos como liderança, principalmente uma liderança espiritual, a um homem feito Sansão. A história de Sansão é muito manchada e é muito triste também. E tanto na forma como ele se porta, como na forma como ele termina. Mas eu acho interessante o capítulo 13, porque eu concordo plenamente com um comentarista chamado Warren Wiersbe, diz uma coisa interessante, que aqui nós temos um começo extremamente promissor, mesmo que os capítulos 14 e 15 sejam uma decepção imensa. Então, ao contrário de Jefté, por exemplo, que o início da sua história não é boa, que o início da sua história é ruim, filho de uma prostituta, dentro da casa do seu pai morrendo e os irmãos o maltratando, a história de Sansão começa de uma forma miraculosa, ponto que o capítulo 13 aponta para perspectivas em Cristo. Sansão aqui no ventre da sua mãe, ele vai apontar para a história de Jesus. O capítulo 14 parece que é completamente diferente disso. Então, é alguém que começa muito bem, mas vai se desmanchando à medida que a história vai caminhando. Mas o bonito do capítulo 13 não é nem o início belo da história de Sansão. O que é de mais bonito no capítulo 13 é a forma que o Senhor intervém na história de Israel e produz mudança e produz transformação, a tal ponto que nós vemos uma das intervenções mais bonitas dentro desse livro, tornando Sansão um juiz diferenciado, mas também toda a história da revelação de Deus. Acompanhemos no texto como funciona. O texto se divide basicamente no início, contando como está a história de Israel. Em seguida, vai nos mostrar um primeiro encontro do anjo do Senhor com a mãe de Sansão. Depois, uma conversa muito estranha entre o casal e esse anjo. E, por fim, fala do nascimento de Sansão e das perspectivas futuras para Israel. Eu gostaria que você, com a sua Bíblia aberta aí, claro, acompanhasse comigo para que a gente pudesse observar alguns detalhes aqui no texto. Primeiramente, se você prestar atenção, versículo de número 1, nós temos, aparentemente, aquela mesma estrutura do passado se repetindo. Ou seja, versículo 1, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Essa estrutura se repete. De novo, eles fizeram o que era mal perante o Senhor. O que é que eles estavam fazendo de mal? O texto nem diz mais, porque a gente já sabe o que era. De novo, estavam cometendo idolatria. De novo, eles estavam adorando deuses estranhos. De novo, eles estavam cometendo idolatria. Em seguida, o texto diz, por isso que eles fizeram o que era mal perante o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. Então, de novo, o Senhor está entregando nas mãos de alguém. Não é a primeira vez que os filisteus estão atrapalhando a vida de Israel. Pelo contrário, se você for lá atrás, lá no capítulo 3, você vai ver que Sangar já batalhou contra os filisteus. Você vai ver que o próprio Gideão já teve embates contra os filisteus.
Os filisteus eram um povo que a gente não sabe ao certo de onde eles vieram, ao que tudo indica, há quem diga que eles vieram da região da Grécia, por ali, vieram para a região de Canaã. O que nós sabemos é que quando chega em Canaã, eles já estavam por lá, eles já eram uma parte daqueles povos que estavam ali, que deveriam ser desalojados, deveriam ser mortos por Israel. O livro de Josué vai dizer que o povo não conseguiu. O livro dos Juízes vai começar dizendo que a tribo de Dan também não quis expulsar esses homens de lá. Mas interessante que de todos os povos que são descritos aqui no livro de Juízes, definitivamente os filisteus eram os mais insignificantes. Por exemplo, nós temos grupos muito maiores, nós temos os amonitas, os moabitas, que eram povos extremamente poderosos, guerreiros, fortes, com número de pessoas. Os filisteus, não. Os filisteus, eles se resumem a basicamente 5 cidades. Era tudo que eles tinham. Eles tinham uma cidade chamada Gaza, uma cidade chamada Asdod, uma chamada Askelon, uma outra chamada Ekron, e uma última chamada Gat, que é de onde vem o gigante. Então, eram 5 cidades, um povo insignificante, mas interessante, porque quando o Senhor levanta uma nação para batalhar contra Israel, ele não está preocupado em encontrar uma grande nação para fazer isso. Ele usa 5 cidades para fazer isso. E Israel fica ali do lado dos filisteus, pressionados pelos filisteus. E o que mais triste aqui é ver o tanto de tempo que eles ficaram debaixo da mão dos filisteus. E aí o texto começa a mudar um pouco o padrão que tinha lá atrás. O texto nos diz que o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. 40 anos, é muito tempo. A pergunta que a gente faz é, como é que o povo de Israel passou 40 anos debaixo do jugo dos filisteus? Por que é que eles passaram tanto tempo assim e não viram a situação? Outra coisa que o texto nos mostra, eles não estão se sentindo oprimidos. O texto diz que eles estavam por 40 anos debaixo das mãos dos filisteus. 40 anos. E você não vê o povo clamando. O texto não fala do povo clamando por livramento. Pela primeira vez, o povo não está preocupado em sair. Por que o povo passa 40 anos debaixo do jugo de uma nação vizinha e eles não estão interessados em sair? Sabe o que é pior? Quando você chega no capítulo 15, quando Sansão começa a provocar o povo, no versículo 11, tem uma coisa que é surpreendente. Versículo 11 diz assim, então, 3.000 homens de Judá, lá de cima, desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão, uma comissão de 3.000 homens. É um pequeno exército. Uma comissão de 3.000 homens vieram de Judá até a rocha de Etã e disseram a Sansão, não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele lhes respondeu, assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. 3.000 homens defendendo os filisteus. Como é que Israel, de repente, está debaixo do juízo do Senhor por 40 anos, e quando o Senhor começa a fazer alguma coisa, 3.000 homens vêm para tentar impedir a continuação daquilo ali? Como é que uma coisa dessa acontece? Deixa eu explicar o que estava acontecendo. Pela primeira vez, Israel não está sendo invadido pelos filisteus como um exército. Está acontecendo um pouco diferente aqui. O que acontece é que a estratégia dos filisteus não era de combate direto. Eles faziam isso. Nós vamos ver, por exemplo, eles fazendo isso mais à frente, lá com Saul, lembram? Quando os filisteus vão naquele embate onde Davi se apresenta pela primeira vez e enfrenta Golias. Eles tinham uma estratégia um pouco diferente. Primeiro, eles tinham uma estratégia desarmamentista. Nós vamos ver isso com Sangala, lá atrás, no capítulo 3. Então, o que é que os filisteus faziam? Acabavam com todos os ferreiros da região.
Então, como você não tinha como produzir armas, não havia como se defender. Nós vamos ver, por exemplo, Sangar se defendendo com uma vara de cutucar boi. É com isso que ele enfrenta os filisteus. Mais tarde, você vai ver que Eude precisa construir uma espada, porque não existe armas. Então, uma das estratégias dos filisteus era justamente o desarmamento. O desarmamento de um povo é, na verdade, uma forma de dominá-lo, de manter esse povo debaixo de ordens, de forma que os tiranos podem governar tranquilos, porque não haverá nenhum tipo de revoltosa. É isso que eles fizeram, em primeiro lugar, contra Israel. Segundo lugar, segunda estratégia deles, casamento. O que é que eles faziam? Estimulavam o casamento misto. Quando você tem casamento misto, você cria alianças. Então, você não vai ter filhos de uma mulher filisteia querendo lutar contra os filisteus. Simples. Então, a contaminação de Israel, a mistura, a mescla, fazia com que essas famílias não se levantassem contra os filisteus. Então, o domínio partia das próprias casas. Na Bíblia, sempre casamento misto é um problema. Então, eles usavam o casamento misto como forma de dominação do povo de Deus. Terceira maneira que eles trabalhavam, com o comércio. Era o comércio de exploração, mas eles tentavam fazer esse tipo de comércio, e assim o povo ficava refém o tempo todo dos filisteus. É por isso que você vai ver gente no capítulo 15 defendendo os filisteus, porque eles estavam amarrados. Eles estavam amarrados. E o texto nos diz que eles ficaram 40 anos desse jeito. 40 anos. Então, vejam, as outras opressões de guerra e tal, o povo clama. Aqui, ninguém quer sair. Isso é um perigo, porque isso é um reflexo muito próximo da própria igreja. Quando o mundo desarma a igreja, dizendo que a igreja não tem que lutar, não tem que defender, que a gente tem que ficar quietinho. Quando o mundo nos desarma e o mundo começa a se filtrar entre nós, se mesclando conosco, a igreja ela é dominada, o povo de Deus é dominado e gosta disso. E passa a se sentir seguro em meio a essa estrutura de dominação externa. Eles sabem que estão sendo dominados, mas se mantêm como se estivessem seguros no meio dessa estrutura. E é isso que acontece aqui. É por isso que você não vai ver o povo clamando a Deus, dizendo, Senhor, nos livros dos filisteus. Não. E aí ele está ao especial, porque a iniciativa aqui é toda divina. É interessante porque no juízo anterior, aliás, lá em Jefté, o povo clama e o Senhor diz, estou nem aí, não vou livrar vocês não. É isso que ele faz no capítulo 11, o povo clamando e o Senhor diz, eu não vou livrar vocês. Aqui o povo não clama, mas mesmo assim Deus se levanta. E se levanta de forma miraculosa, porque o versículo 2 em diante vai nos mostrar que a forma como o Senhor resolveu fazer isso, primeiro, não era uma forma imediata, ia ser um projeto longo, muito mais longo, mas haveria uma intervenção miraculosa desde o início, apontando para o fato de que Israel precisava esperar que o Senhor os libertasse. Como é que Deus vai fazer isso? Versículo 2. O texto nos diz que havia um homem na cidade de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá. Zorá ficava justamente na fronteira entre a tribo de Dan e os filisteus. Ele ficava ali bem no meio. Essa tribo, ela é interessante porque é uma tribo que você escuta falar muito pouco. Mas, se você for lá para o livro de Gênesis, na bênção de Jacó, no capítulo 49 do livro de Gênesis, você vai ver uma profecia de Jacó belíssima para Adão. Ele tem uma palavra muito bonita para Judá, é verdade, a gente já viu isso quando a gente esteve estudando lá atrás sobre a tribo de Judá, mas para Dan é fantástico, versículo 16. Olha o que ele diz de Dan. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, uma cobra lá escondida e ninguém nota, mas ela é extremamente perigosa, que morde os talões do cavalo
que mordendo o cavalo, faz o cavaleiro cair por detrás. Olha só, Jacó já tinha dito lá atrás que a tribo de Dan teria alguém que seria sagaz, que seria como uma cobra escondida, que iria morder o seu inimigo e que iria julgar Israel. E onde é que isso se apresenta? Aqui nós chegamos e encontramos justamente a tribo de Dan sendo a última e trazendo o juiz mais proeminente, que funciona justamente como uma cobra escondida, mordendo o cavalo dos inimigos e causando estrago, derrubando os inimigos. E aqui, de repente, nós temos aqui um homem chamado Manoá, da cidade de Zorá, da tribo de Dan. Mas o texto para nos explicar uma coisa bem interessante, porque o texto para dizer, a mulher de Dan, ela nunca teve filhos, porque ela era estéril. Olha só que coisa interessante. Por várias vezes, Deus provê para o seu povo mulheres estéreis. Você já viu a quantidade de mulher estéril que tem na história de Israel? É uma coisa impressionante. Desde Sara, lá atrás, que era estéril. Você vai ter Raquel, também estéril. Você vai ter uma sequência de mulher que não tinha filho e que o Senhor abre a madre. Entre elas está aqui a esposa de Manoá. Você vai ter Ana, que é a mãe de Samuel. E você vai ter lá na frente a esposa de Zacarias, mãe de João Batista, também uma mulher estéril. Então, nós temos uma sequência de mulheres estéreis na Bíblia que, de repente, o Senhor concede a bênção de ter filhos. Como diz o Salmo, que o Senhor faz com mulher estéril, viver em família e seja alegre, mãe de filhos, o Senhor aqui mostra que o livramento de Israel não seria por uma ação natural. Vejam só que coisa. Desculpem, a minha alergia hoje está me incomodando demais. Então, o texto chega agora e diz, Israel não seria libertado de uma maneira natural, pelo contrário, teria de ser de uma forma sobrenatural. E o texto nos diz logo de cara que a esposa de Manoá, ela era estéril. E como uma mulher estéril, o que pode acontecer com ela? Como é que ela pode ajudar em alguma coisa? O texto nos diz, versículo 3, e aí vem bonito da intervenção divina, que o Senhor apareceu a ela, o anjo do Senhor. E aí, a partir de agora, do versículo 3, até o final do texto, lá no versículo número 22, o personagem principal não é Manoá. O personagem principal não é a mulher de Manoá. Não é nem Sansão. O personagem principal, a história inteira gira em torno do anjo do Senhor. O tempo inteiro ele é colocado aqui. Ele aparece de forma instantânea, aparece para essa mulher. Ela nem consegue notar quem ela é, quem ele é. Versículo 6, por exemplo, ela chama de o homem de Deus. O tempo todo o texto para dizer que eles não prestaram atenção nisso, mas era o próprio Jesus Cristo aqui. E eu quero que você note aqui uma coisa especial, porque esse não é um anjo, como, por exemplo, foi o que apareceu para Maria, foi o que apareceu para a esposa do Zacarias, para Isabel. Não é um anjo. Veja, quando o anjo aparece lá, diz, olha, eu sou Gabriel, ele já vai se anunciando. Esse anjo não diz o nome, se nega a dizer o nome, do mesmo jeito que esse mesmo anjo fez lá com Jacó, quando Jacó queria saber quem era, o anjo também não disse quem era. Esse anjo faz milagre também, do jeito que fez, quando ele apareceu para Gideão, ele já apareceu para Gideão, e agora ele aparece com a notícia espetacular. Olha a notícia dele, versículo número 3. Aparece o anjo do Senhor a essa mulher, a esposa de Manoá, e ele começa com uma informação básica. Ele começa a dizer, você é estéril. É óbvio, a mulher é estéril. Mas ele chega com uma constatação para que ela se toque que, veja, não é que você nunca conseguiu ter filho, meu filho, você não pode ter filho. Para mostrar que o que está acontecendo aqui é um milagre.
Veja, não é que essa mulher não estava conseguindo engravidar, ela não podia engravidar. E o anjo já chega de cara dizendo assim, olha, você é estéril e você nunca teve filho. Você é estéril, você nunca teve filho. Porém, versículo 3, conceberás e darás à luz um filho. A notícia é fantástica. A notícia é fantástica. Ele chega para ela e joga um balde de água fria nela primeiro, dizendo, minha filha, você é estéril, você nunca teve filho. Mas a minha notícia agora é justamente no caminho oposto. A notícia é, você vai ter um filho. Você terá um filho, e especialmente aqui, eu acho isso aqui bonito, porque ele chega agora e diz, o que é que vai acontecer com esse filho? Ele seria, no versículo número 5, alguém chamado Nazireu. Eu vou precisar ir para o versículo 5 para explicar o versículo 4. O que era o Nazireu? O Nazireu era uma espécie de voto que se fazia a Deus. Era você se consagrar completamente a Deus. Então, era uma pessoa que era dedicada a Deus. O voto Nazireu, ele podia ser feito em qualquer época da vida. Então, de repente, você podia fazer um voto assim. Há quem diga que o apóstolo Paulo fez um voto assim quando ele foi para Jerusalém. Ele fez um voto de Nazireu lá, de consagração ao Senhor. O que acontece? Esse voto, ele podia ser feito em qualquer época da vida e ele podia ser com um prazo limitado. Então, Senhor, eu serei um Nazireu, eu vou votar isso ao Senhor por um ano. E pronto, estava resolvido. Não era um voto vitalício, era um voto para ser feito em qualquer época da vida por um prazo que a pessoa mesmo determinava. Durante esse período, a pessoa tinha alguns compromissos, ela tinha alguns deveres. Primeiro, não podia cortar o cabelo. Então, a pessoa precisava deixar o cabelo sempre crescer, não podia ir navalha sobre isso. Então, no geral, a pessoa raspava o cabelo e deixava o cabelo crescer em seguida, durante todo o período do voto. Segundo, ele tinha de parar de beber bebida alcoólica. No caso aqui, o texto fala de vinho, mas mais na frente o texto vai falar de tudo que sair da videira e bebida forte também. Então, não podia beber vinho. Essa pessoa não podia beber vinho. Segundo, terceiro, essa pessoa não podia comer comida imunda. Se em Israel já era proibido comer comida imunda, o nazireu, então, não podia de maneira nenhuma comer nenhum tipo de coisa imunda. Quarto e último, ele não podia tocar em cadáver de qualquer tipo. Então, a pessoa se limitava, ela não podia tocar nenhum parente morto, porque ela era purificada, ela era consagrada ao Senhor, então ela não podia ter acesso a nenhum tipo de contaminação. A gente vai ver um pouco sobre isso hoje à tarde. Mas o que é que torna Sansão diferente aqui? É que, primeiro, o texto vai nos dizer, versículo número 4, de que o voto de Nazireu de Sansão iria começar antes dele nascer. Versículo 4. Guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Então, qual é o diferencial aqui? Primeiro, o voto de Nazireu, de Sansão, não é algo que é feito por ele, não é voluntário. Essa é a primeira informação do texto. O voto de Nazireu de Sansão é algo que lhe é imposto. É Deus que chega e diz, ele deve ser um Nazireu. Ele nunca vai raspar a cabeça, ele vai ser um Nazireu para a vida toda. Então, primeiro, não foi ele que decidiu ser o nazireu, não foram os pais dele, porque, por exemplo, Samuel vai ser um nazireu, mas porque a mãe dele fez um pacto, que se o Senhor desse um filho a ela dedicaria esse filho como nazireu. Sansão não. Sansão não teve, não foi assim, foi Deus que chegou e disse que ele seria nazireu. Segundo, não tem um prazo, era pela vida toda. Samuel foi assim, a vida inteira consagrada a Deus, era assim a vida de Sansão. E a mãe dele, a mãe de Sansão, deveria começar a dieta para que o filho, quando fosse concebido, nunca tivesse tido acesso à comida imunda ou à bebida alcoólica desde a concepção.
Então, veja que coisa. Deus queria que esse filho fosse consagrado ainda quando fosse só um punhadozinho de célula. A mãe nem havia concebido ainda e o Senhor já chega e diz, você se consagre, porque o seu filho será consagrado. Agora, o que é que ele deveria fazer? Versículo número 5. Aí fica estranho, porque o texto diz assim, ele vai começar a livrar Israel do poder dos filisteus. O alvo de Sansão não é livrar Israel. Israel não está clamando por livramento. Israel não está pedindo a Deus por livramento. Deus não vai livrar Israel naquele instante. Então, Sansão é um juiz provisório. Sansão ele tem essa pompa todinha na hora de ser escolhido por Deus aqui, mas já de cara o Senhor diz, não é ele que vai livrar Israel. Não é ele que vai livrar Israel. Quando nós chegamos no capítulo 7 de 1 Samuel, nós vemos Samuel ainda lutando contra os filisteus. Quando nós chegamos lá no meio do livro de 2 Samuel, com Davi, é que o Senhor livra Israel dos filisteus. Então, de cara, o que o Senhor está dizendo aqui é, o juiz que eu estou colocando aqui, de alguém que vai ser anunciado por um anjo, alguém que vai ter um nascimento diferenciado, alguém que será consagrado desde o ventre da sua mãe, esse que será juiz sobre Israel, ele está só começando um juizado. Isso aqui é interessante, sabe por quê? Porque isso aqui está nos lembrando que haveria mais tarde um que também seria anunciado por anjo, um que também seria consagrado desde o ventre da sua mãe, que também seria cheio do Espírito Santo, como o texto vai dizer aqui também, mas que seria o juiz definitivo de Israel, que livraria Israel dos seus pecados e da condenação. O texto aqui, de repente, lembra que Sansão vem de um nascimento fantástico, anunciado pelo próprio Jesus Cristo, e Jesus chega aqui e diz, mas ele não será o juiz definitivo. Porque daqui a alguns milhares de anos, eu também serei anunciado, eu também vou ser consagrado, e eu serei o juiz definitivo. O que é que Sansão vai fazer? Ele só vai começar. Sansão, ele é aquele que abre o processo. Cristo é aquele que vai encerrar o processo de livramento. É por isso que o texto não diz que ele vai livrar Israel. Todos os outros juízes chegam e dizem, ele livraram Israel. Aqui Sansão chega para Sansão diz, ele vai começar. Ele só vai começar. Ele não vai terminar esse livramento. Porque esse último juiz é para deixar uma porta aberta para um juiz perfeito que viria mais tarde. E aí, então, depois dessa conversa, a mulher fica aperreada, e aí a gente vai correr rápido pela história, porque o texto diz o seguinte, primeiro, ela não entende quem ele é. Versículo número 6, ela o chama de o homem de Deus. E ela corre para o marido e diz, olha, apareceu um homem de Deus. Ela está achando que ela é um profeta. Apareceu um profeta para mim, e o estranho é como esse profeta parece. Versículo 6, ele tem uma aparência de um anjo, ele é alguém tremendo. Ela sabe que ele é diferenciado, ele parece um anjo, ele tem uma presença poderosa, ele é tremendo. Ela diz, mas ele chegou para mim, de cara, deu uma notícia. Eu não perguntei de onde ele era, eu não perguntei nem o nome dele. Ele simplesmente chegou e me deu uma bomba na mão. Ele chegou dizendo que eu era estéril, que eu ia ter um filho, que eu não deveria beber vinho, que eu não deveria comer comida imunda, porque o menino era nazireu, consagrado desde o ventre materno, e aí foi essa história. Ela não conta a parte final, notou isso? Versículo 8, versículo 7, ela termina a história, ela não conta que o anjo disse para ela que o menino haveria de iniciar um livramento a Israel. Ela está tão enlouquecida com a possibilidade de ter um filho, e que o filho seria o nazireu, e a preocupação deles agora é como é que funciona um negócio desse? A preocupação agora é porque, lembrem, você não vai ver nenhuma vez aparecendo um sacerdote no livro de Juízes. Eles não têm instrução da palavra. Eles têm muito pouco conhecimento, mas o bonito nisso aqui é que nós ainda temos uma família que adora a Deus. Família de Manoá, uma família que adora o Senhor. É por isso que o que é que Manoá faz? Senhor, agora a gente está perdido como cego no meio de um tiroteio. Chegou um profeta que disse aqui, olha, vai nascer um menino, o menino vai ser nazireu, você não vai poder nem tomar bebida alcoólica, nem comer comida imunda, porque desde o ventre materno ele é consagrado ao Senhor. Ele chega e diz, Senhor, como é que a gente faz isso? Não veio com manual de instrução, a gente não tem manual. Eles não conheciam a fundo o texto de Números, capítulo 6,
que é quando nos instrui sobre o que seja o nazireu. Eles não conheciam. O que ele pode fazer? Ele disse, Senhor, vou orar. E o texto, versículo 8, diz que ele ora, dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim, e eu te peço que o Senhor mande esse homem de Deus de volta. Ele quer o profeta de novo. Ele acha que é um profeta. Ele diz, Senhor, eu preciso que ele venha para que ele nos ensine o que é que a gente tem que fazer com esse menino. Porque agora o Senhor nos deu um presente magnífico. Esse cara aqui não tinha família, só tinha uma esposa. Ele agora vai ter um filho, e ele chega e diz, mas o menino veio cheio de regra, e a gente não sabe como é que funcionam essas regras. Senhor, manda ele para ensinar a gente. E o belíssimo nisso é que o texto diz que Deus ouviu a oração de Manoá, no versículo 9, e o anjo do Senhor voltou e encontrou a mulher lá no campo, sentada, e ela chegando para ele, ele se achegando a ela, e o texto nos diz que ela vendo o anjo, ele não estava de novo. 2 vezes aparece, nenhuma das vezes aparece para Manoá, só aparece para a mulher dele. Que nome tem? Ela corre, chama Manoá, ele vem apressado, correndo. Nota que tem gente correndo, indo, tem gente correndo, voltando, versículo 10. Chega lá todo mundo, versículo 11, ele segue a mulher, e ele chega e faz uma pergunta interessante. Ele chega, a mulher já tinha dito que esse era, olha, voltou o homem que falou comigo, o profeta que falou comigo, voltou, ele está lá, vamos vê-lo, ele o segue, mas chegando lá, qual é a pergunta primeira que ele faz? Ele chega para ele e faz, é você aquele que falou com minha mulher? Versículo número 11. És tu o que falaste à mulher, a esta mulher? Foi o Senhor que fez, deu uma palavra para ela? A resposta dele é muito bonita, porque olha como é que ele diz, eu sou. Eu sou. A mesma coisa que aconteceu lá com Moisés, eu sou. E a mesma coisa que vai acontecer muito com Jesus, principalmente no Evangelho de João. Ele fica o tempo todo dizendo, eu sou. Eu sou. Antes que Moisés disse, eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Ele está dizendo, eles não entendiam aqui, mas ele está dizendo em outras palavras, eu sou o próprio Deus. A resposta da pergunta, ela é dupla. Foi você que falou? Sim. Mas ele não diz sim, ele diz, eu sou. Eu sou. Manoá, então, começa o interrogatório. Ele precisa de respostas. A primeira coisa que ele coloca é, eu tenho fé. E isso aqui é bonito em Manoá. Manoá não duvida da profecia. Ele não duvida da palavra. Ele quer instrução. Fé ele tem, ele não tem informação. Versículo número 12, ele diz, quando se cumprirem as palavras. Ele não diz se cumprirem. Ele diz, Senhor, o que eu quero saber é o seguinte, o que é que eu faço quando acontecer? Porque eu sei que vai acontecer. A fé, meus irmãos, de Manoá é fantástica. Porque desde o primeiro momento ele acredita que é verdade. Ele não duvida da mulher. Chega, mulher, você está com conversa. A gente não tem filho, você é estéril. Não, ele não duvida em momento algum. Ele chegou e disse, eu só preciso de instrução. Então, quando o anjo aparece para ele, ele disse, Senhor, quando o menino nascer, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Ele precisa saber como é que se porta com alguém que é um nazireu. E o Senhor podia ter dito, vai ler a Bíblia. Não, o Senhor explica. Vejam aí, versículo 13. Ele chega de novo, diz, guarde a mulher de tudo quanto eu lhe disse. Que tudo que vier da videira, não coma, nem beba bebida forte, nem vinho, não coma coisa imunda. Do jeito que eu mandei, você guarda. O texto começa com a palavra guardar, no versículo 13, e termina com a palavra guardar, no versículo 14. Então, qual é a ênfase? Guarde o que eu mandei. Ponto. É só isso. Tem segredo. Ela não pode beber vinho, nem bebida forte, alcoólica. Ela não pode comer comida imunda até o menino nascer. Quando o menino nascer, ele também não vai beber bebida forte, ele também não vai comer comida imunda, ele não vai ter a cabeça raspada e ele não vai tocar em cadáver. Ponto. É isso. Manoá, então, fica um pouco mais curioso. Ele quer a presença desse homem. Lembre que esse homem é descrito lá atrás como alguém que parece com um anjo e que a sua aparência é tremenda. Versículo de número 6. Ele quer a presença desse homem e ele chega agora e diz, Senhor, me permita dar um jantar para o senhor? Eu vou ali, mato um cabrito
Naquela época não existia fast food, a comida não era para ser feita assim, mas então o preparo da comida fazia parte dessa confraternização. Fazer a comida fazia parte desse momento de comunhão. Ele diz, a gente vai lá, eu faço um cabrito para o senhor, e o senhor come. A resposta do Senhor aqui é diferente. Ele diz, eu não vou comer pão com você. Eu vou ficar com você. Veja, ainda que me detenhas, eu fico com você. Mas eu não vou comer a sua comida. Mas aí vem uma coisa interessante, ele diz assim, mas se você quiser fazer um holocausto, se você quiser adorar, aí tá valendo. Isso aqui é bonito, porque o Senhor, de repente, Cristo que está conversando, lembre-se sempre aqui, eu vou provar isso aqui para vocês, é Cristo que está, é Jesus que está conversando aqui com Manoá. Ele diz, Manoá, eu não vim comer contigo, mas você pode adorar a Deus. Você pode adorar a Deus. Ele fez a mesma coisa lá atrás com Gideão. Quando o Gideão se encontra com o anjo do Senhor, ele diz lá também, prepara um holocausto. Vamos lá. Gideão diz, eu vou preparar o holocausto. Eu espero. E o texto nos diz aqui que ele sugere, prepara o holocausto. É melhor adoração do que comida. Não é para a gente comer aqui. Adorar o Senhor. Manoá, então, resolve melhorar a conversa. Ele diz, me diga o teu nome, porque o que acontece? Quando o menino nascer, eu queria homenageá-lo. O Senhor foi que trouxe a boa notícia. A boa notícia é, eu vou ter um filho, eu quero uma coisa fantástica, né? Eu quero homenageá-lo. E o texto nos diz assim, peraí, que alguns irmãos estão reclamando que está travando. Deixa eu abrir aqui a porta que talvez funcione melhor. Vamos ver se melhora agora. O texto nos diz assim que ele diz, eu me diga o teu nome, porque quando o menino nascer, bota o nome dele, uma homenagem, coisa bonita, não é? E o texto diz que o anjo fala o seguinte, versículo 18, por que perguntas assim pelo meu nome que é maravilhoso? Ele responde sem responder. Ele diz a mesma coisa que disse para Jacó, quando Jacó também queria saber qual era o nome. Ele chega agora e diz, por que você quer saber meu nome? Meu nome é maravilhoso. A palavra maravilhoso aparece 2 vezes aqui. Porque a palavra maravilhoso aparece no versículo 18, dizendo que o nome dele é maravilhoso. Mas, versículo 19, aparece de novo dizendo que o anjo se ouve maravilhosamente. Essa palavra maravilhosa, ela vai aparecer outras vezes nas Escrituras, mas, em especial, lá em Isaías vai nos dizer que o seu nome será maravilhoso conselheiro. Ele diz, meu nome é maravilhoso, eu sou um maravilhoso conselheiro. É o próprio Jesus que está aqui. E, beleza, não vamos saber o nome. Manoá, então, prepara o holocausto e eles coloca lá numa rocha. Não, ele não vai para Siló para adorar lá no templo. Ele tem uma rocha lá, que era uma regra básica para adoração. Pega lá, coloca o cabrito, coloca as ofertas lá, e o texto nos diz que o anjo se ouve maravilhosamente. Há quem diga que o que está acontecendo aqui é que ele fez a mesma coisa que fez lá com Gideão, que lá no Gideão, quando ele tocou no holocausto, o holocausto pegou fogo. Mas aqui tem um negócio fantástico, porque o texto nos diz que o fogo começa a fumaça começa a subir para o céu, o sinal de que o Senhor está recebendo a adoração, e o anjo sobe no fogo. O texto diz assim que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu na chama. O anjo do Senhor subiu na fumaça. E aí, meu amigo, vou ser sincero para você. Se fosse eu tinha dado a carreira. Porque é um negócio fantástico. O anjo do Senhor subiu. Você vê alguém subindo no fogo assim. E aí eles ficaram apavorados. O texto nos diz que o anjo nunca mais apareceu para eles, versículo 21, mas Manoá ficou com medo, disse, agora a gente morre. Vamos morrer. A gente viu a Deus. Finalmente, Manoá e a esposa se tocaram. Não era um homem de Deus, versículo 6. Não era um homem com aparência de anjo.
era o anjo do Senhor, era Jesus Cristo, era o próprio Deus se apresentando para Manoá e para a esposa. Eles agora se tocaram. Manoá chega e diz, agora a gente morreu. Lembra de Isaías, capítulo 6? Ai de mim, porque sou um pecador, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, Deus dos Exércitos. Vou morrer. Ninguém pode ver a Deus e escapar. Mas aqui, de repente, o texto diz assim, que ele chegou e disse, vou morrer. Mas, peraí, a esposa dele já tinha se encontrado 2 vezes com o anjo, então ela tem mais experiência para se encontrar com o anjo do Senhor, com Jesus Cristo, do que ele. Ela chega e diz, não, meu filho, a gente vai morrer dessa vez, não. Por quê? Primeiro, versículo 23. Por que ele mataria a gente se ele aceitou o holocausto? O holocausto foi queimado, subiu para o céu, e ele subiu, inclusive, no fogo. Então, ele aceitaria a nossa adoração e nos mataria em seguida? Então, veja só, meu filho, ele já aceitou a gente. Segundo, como é que ele faz uma promessa e mata a gente antes da promessa se cumprir, meu filho? Então não dá, não. Olha a lógica. Vamos lá, vamos usar a lógica. Ele disse a gente, você vai ter um filho, a gente não tem um filho ainda. Então, como é que ele vai matar a gente se a gente vai ter um filho ainda? E ele acata isso no versículo 23. Versículo 24, então, diz que ela teve um filho, colocou o nome da criança de Sansão. Sansão, que é aquele que é ensolarado, aquele que vem do sol. Aqui indica que é por causa do nome da região, e assim a gente não sabe ao certo o motivo do nome ter sido Sansão. O texto diz que o menino cresceu, nós não sabemos o que quer dizer que com cresceu, né, que se desenvolveu, mas se ele ficou fortão, ao que tudo indica, Sansão era alguém bem forte, para ter uma explosão muscular como ele tem, ele deveria ser um gigantão de força, mas pela primeira vez o texto diz algo sobre um juiz que não disse nenhuma vez. O texto diz que o Senhor o abençoou. Sansão era alguém que estava debaixo da bênção do Senhor. E aí vem versículo 25. O Espírito do Senhor passou a incitá-lo. Eu quero que você guarde essa expressão, porque a gente vai usá-la na semana que vem, quando a gente for olhar como é que Sansão se porta. O Espírito do Senhor passou a usá-lo, a incitá-lo. Mas Sansão é alguém especial, porque é alguém que é alvo da bênção do Senhor. Qual é o grande foco aqui? É aquele juiz que o anjo do Senhor vem e apresenta, o Senhor intervém, Jesus Cristo intervém nessa história para anunciar um juiz. E em meio à adoração, ele se apresenta como Deus Todo-Poderoso que intervém para livrar Israel, mesmo quando Israel está completamente enfiado nos seus pecados, que não tem força nem sequer para clamar por livramento. Deus vai livrar o seu povo, porque o ama. O apóstolo Paulo vai lhe dizer que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Israel não clama por livramento. Israel está muito bem no meio do seu pecado, da sua miséria, envolto na escravidão, mas ele não clama, mas mesmo assim o Senhor envia um juiz para Israel. Um juiz para Israel. Eu creio que 2 lições básicas nós tiramos desse texto. Primeiro, uma lição para a igreja do Senhor. Eu creio que isso aqui é um perigo muito grande, que isso nos alerta. Quando a igreja de Cristo se adapta, se adequa ao mundo, se acostuma com o mundo. O que o mundo deseja é que você seja um bom crente dentro da sua igreja e não se meta. Que você não se meta com o que o mundo faz. Cada um faz o que quer. E sabe o que é estranho? A igreja pegou essa ideia. Não, a gente não tem que se meter com nada, a gente tem que ficar aqui quieto na nossa. Quando a igreja deixa de ser sal e de ser luz, ela deixa de ser igreja, ela passa a se contaminar. E aqui, por meio de desarmamento, por meio de comércio, por meio de casamento misto, está aqui uma opressão do mundo contra o povo de Deus. E da mesma forma, hoje, os crentes fazem. Por causa do comércio, por causa dessa desarmar a palavra, e por causa de uma mescla do povo de Deus com o mundo, de repente nós descobrimos que o povo de Deus se contamina e se torna escravo do mundo por gosto. Por gosto. Meu irmão, eu preciso compreender, então,
que como povo de Deus eu não posso me adaptar ao mundo assim. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então a igreja cristã brasileira precisa de novo erguer a sua voz e dizer: eu não vou me adequar ao mundo. Mas sabe o que é estranho? Quando nós temos um pastor falando na internet, pode olhar os vídeos aí dos pastores, quando a gente se levanta para questionar, quando a gente se levanta para falar, uma tonelada de gente logo em seguida vem comentar, criticando, porque a gente não deveria estar falando isso, que a gente não deveria estar se metendo nisso, que a gente não deveria fazer isso. Meus irmãos, são 3.000 homens que vão contra a situação dizendo: não faça isso não, pelo amor de Deus, não fica mexendo com isso. Tá, ok, o mundo está à pressão, mas deixa quieto, tá muito bom do jeito que tá. E não está, o povo de Deus não pode se adequar ao mundo. Esse negócio que o mundo diz, fica quietinho na sua aí, com a sua igreja, e a gente deixa cultuar. Não, meu filho, não me interessa se você me deixa cultuar, porque você não tem nenhum tipo de autoridade para dizer se eu posso ou não cultuar. O povo de Deus precisa manter a sua palavra e a sua voz, não se contaminando, não se misturando com o mundo. Porque quando o povo de Deus se adequa à vontade do mundo, ele se contamina e é subjugado por gosto. As nossas igrejas evangélicas estão sendo escravas do mundo porque querem, porque se adaptaram à vida que o mundo lhes ofereceu. O mundo chega e diz: eu dou tudo para vocês. O mundo chega para ela e diz: eu te dou um bom trabalho, eu te dou um emprego, eu te dou diversão, eu dou tudo que você quer. A única coisa que eu quero é que você não me incomode, nem eu vou incomodar você. Então a gente fica cada um na sua. Você não diga nada não, fique na sua aí. A gente convive bem. Deus não nos chamou para convivermos bem com o mundo. Deus não nos chamou para convivermos bem com o mundo. Deus nos chamou para incomodar o mundo. Quando a igreja do Senhor convive bem com o mundo, é porque ela deixou de ser sal. Deus não nos chamou para conviver bem com o mundo. Mas a segunda lição que nos mostra aqui no texto é que mesmo quando a igreja, quando o povo de Deus está nesse desmantelo todo, mesmo quando o povo de Deus está tão envolvido com o mundo a ponto de não testemunhar mais, nem sequer clamar por livramento, Deus ainda nos proveu o livramento. Porque em Cristo nós temos alguém que foi também anunciado por um anjo, em Cristo nós temos alguém que também foi consagrado do ventre materno, mas ele veio terminar o que Sansão começou. Sansão inicia um processo de livramento de Israel, mas Cristo nos trouxe o livramento definitivo. Cristo é aquele que nos livrou dos nossos pecados e da morte. Cristo é o juiz que nós esperávamos. Ele veio aqui em pessoa a Manoá para anunciar um juiz que iria pré-anunciar ele próprio, nascido da Virgem Maria, também anunciado por um anjo, com um nome maravilhoso, com aspecto tremendo, com rosto angelical, para que eu e você soubéssemos que nós, hoje, temos um juiz que nos liberta. O povo de Deus precisa confiar no juiz libertador, que não vai precisar de um exército. Sansão não precisa de exército, não vai precisar de exército. Não vai precisar de ninguém. Sansão não se junta com ninguém, porque ele vai vencer sozinho. O nosso Jesus venceu sozinho. Ele é vitorioso sozinho, para que eu e você fôssemos libertos também. Isso é que nos torna felizes, em saber que mesmo quando a igreja anda meio bagunçada, o Senhor proveu um juiz perfeito, não um juiz desmantelado feito Sansão, que nasceu, anunciado por um anjo, nasceu de uma virgem, consagrado desde o seu ventre materno, um cheio do Espírito Santo, abençoado, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Aquele que nasceu, o juiz perfeito, Jesus, para nos libertar. Isso nos deixa muito felizes. É isso que nós somos felizes, queridos, porque o Senhor intervém na história. Mesmo quando o povo de Deus está bem desmantelado, o Senhor intervém na história. Ele já interviu quando ele nos proveu o livramento em Cristo. Vamos orar? Senhor, nós te rendemos graça, porque nós temos um juiz perfeito. Não um juiz falho como Sansão, mas que nos mesmos moldes do anúncio do nascimento de Sansão, nós te damos graça, porque o Senhor nos trouxe Jesus Cristo,
o nosso libertador, o nosso juiz eterno, que não só começa a livrar Israel, mas livra o seu povo dos seus maiores inimigos, livra o seu povo do pecado e da morte. Obrigado, Senhor, por nos dar esse livramento, por nos dar um juiz perfeito. Mas, Senhor, da mesma forma como Israel, por várias vezes, nós nos misturamos. Nós estamos, meu Deus, vivendo uma época quando a igreja se misturou com o pensamento do mundo, aceitou ser desarmada pelo mundo e ficar calada, aceitou, Senhor, negociar com o mundo e até o defende quando o povo de Deus se levanta. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Abençoa o teu povo, meu Deus, no nome de Jesus.